a 4h14 da manhã, no 82. O dia da guerra, o marinheiro de segunda classe, Marcus Webb, a bordo do destroyer de escolta USS Gonzales, que protege o porta-aviões USS Abraham Lincoln, na estreita passagem de Hormuz, detectou algo que não constava na base de dados. Não se tratava de um barco de ataque rápido da Guarda Revolucionária Islâmica, nem de um submarino da classe Fateh, nem de uma emissão pré-lançamento de míssil Noor, nem de qualquer outro ativo iraniano conhecido. O sinal que apareceu no visor de sonar passivo era uma taxa de hélice lenta, regular e disciplinada, repetindo-se a intervalos precisos. O ouvido treinado de Webb reconheceu-a não porque estivesse catalogada, mas precisamente porque não aparecia em nenhum registro. Cada embarcação comercial que atravessa a passagem produz uma taxa de hélice. Cada barco de ataque rápido iraniano tem a sua própria taxa. Cada dhow de pesca, cada patrulha costeira e cada ferry civil emitem assinaturas que coincidem ou se assemelham a perfis já armazenados. O que Webb ouviu, porém, era demasiado silencioso, demasiado regular, demasiado controlado para ser um navio comercial e demasiado controlado para ser um submarino da Guarda Revolucionária. Parecia ter sido concebido, desde a quilha até ao propulsor, para gerar o mínimo ruído possível nas águas da passagem. Webb marcou o contacto às 4h31 e correu uma comparação com a biblioteca acústica às 4h44. O algoritmo devolveu uma correspondência parcial, sem origem iraniana, nem americana, nem britânica, nem francesa. O perfil parcial correspondia a uma taxa de hélice registrada no Mar da Noruega em 2019 por um avião de patrulha marítima, P-8 Poseidon, durante um exercício da Aliança Atlântica. Esse registro era classificado, mas havia sido incorporado ao banco de dados do sonar do Gonzales 14 dias antes, quando 6 novos perfis acústicos foram partilhados pelos aliados. A correspondência parcial era de 67%, insuficiente para confirmar hostilidade, mas suficiente para fazer o Webb parar tudo o que estava a fazer e ficar a observar o visor durante quase meia minuta. Ele avistou o intercomunicador às 4h15 e anunciou: "Combate, aqui é sonar. Possível contacto submerso, rumo 214 graus. Taxa de hélice consistente com... pausa. Origem não iraniana. Recomendo classificação imediata. Contacto presente às 6 horas. No Centro de Informações de Combate, a comandante Helena Park estava à sua estação desde 2 horas da manhã, a vigiar rotineiramente os movimentos de barcos de ataque rápido, os contactos térmicos de caças F-14 e as emissões de mísseis Noor das baterias costeiras. Ela chegou ao posto de sonar às 4h14, olhou para o visor por 11 segundos, examinou o registro da biblioteca, IACEN, 67%, rumo 214 graus, e perguntou ao Webb quanto tempo o contacto estava presente. Ele recuou o histórico passivo e revelou que a taxa de hélice surgira às 9h51 da noite anterior, ou seja, 6h23 antes. O rumo 214 graus correspondia ao quadrante de estibordo do USS Abraham Lincoln. O contacto permanecia ali às 6h23. Park enviou imediatamente ao vice-almirante Calloway um relatório detalhado. Senhor, o sonar detectou um contacto passivo a 214 graus, com correspondência de 67% a um perfil acústico da classe Yasen, registrado no Mar da Noruega em 2019. O contacto está ao quadrante de estibordo do Lincoln, às 6h23. Não consta nos registros iranianos, nem nos registros regionais. É extremamente silencioso. Preciso de instruções antes que o contacto tome a iniciativa. Para compreender a gravidade da situação, era preciso reconhecer que a classe Yasen é a mais avançada submarino nuclear de ataque da Rússia. Um navio que a Aliança Atlântica tem seguido no Atlântico Norte e no Ártico ao longo de uma década.
Não era esperado encontrar um IA-100 na passagem de Hormuz. Se estava lá, era porque Moscovo o enviara, não para atacar, mas para recolher dados, gravar e escutar cada manobra defensiva, cada emissão de radar, cada ping de sonar e cada mudança de formação da força de porta-aviões durante uma operação de combate num dos gargalos marítimos mais contestados do planeta. Um submarino IA-100 presente na passagem durante 6 horas e 23 minutos teria acumulado mais informações sobre a assinatura acústica, a geometria defensiva, os protocolos de resposta do sonar e os padrões de escolta do Lincoln do que qualquer operação de inteligência russa contra um porta-aviões dos EUA nos últimos 30 anos. Se deixasse o local sem ser confrontado, Moscovo levaria essa inteligência de volta, e todas as futuras implantações de porta-aviões americanos em águas contestadas operariam contra um adversário que saberia exatamente o que ouvir. Se, por outro lado, os EUA o atacassem, a guerra que o presidente dos Estados Unidos tentava encerrar há 72 dias transformaria-se num conflito direto entre os Estados Unidos e a Rússia, desencadeado por um simples contacto de sonar numa passagem estratégica. Callaway compreendeu a situação em poucos segundos e, ao contactar o Comando Central, fez a chamada ao Centro de Comando das Forças Conjuntas, CENTCOM. O oficial de turno do Conselho de Segurança Nacional recebeu a mensagem, levantou-a ao responsável da sala de situações e, em menos de 4 minutos, a autorização para agir foi concedida. Park, ciente de que o contacto ainda permanecia no quadrante de estibordo, decidiu não esperar mais. Ela autorizou uma mudança de geometria do array passivo às 4 horas, 14 segundos, uma rotação da antena de sonar montada no casco para focar o rumo a 114 graus. Não se tratava de sonar ativo, nem de ping, nem de qualquer emissão de energia. Era apenas uma alteração na orientação da escuta passiva. O submarino IA-100 não ouviria a mudança, mas o seu próprio sistema de gestão acústica, que indica à tripulação quanto ruído está a produzir em relação ao ambiente, registraria a alteração na sombra acústica provocada pelo casco do Gonzales. Um operador experiente a bordo do IA-100 reconheceria essa mudança como um sinal de que estava a ser localizado, caso estivesse atento. Quando a nova orientação passiva entrou em vigor, o contacto respondeu às 4 horas, 46 segundos, reduzindo a taxa de hélice em 0,3 nós, desacelerando. Essa assinatura de desaceleração, típica de um submarino que reduz o seu ruído ao perceber uma mudança no ambiente acústico, foi captada por Webb às 4 horas, 51 segundos. A tripulação do IA-100 demonstrava, portanto, estar ciente de que havia sido localizada. Park observou a redução da taxa de hélice durante 4 segundos. Concluiu que a tripulação profissional estava a reagir e enviou outro relatório ao vice-almirante às 4 horas, 17 minutos. Senhor, o contacto reagiu à mudança de geometria passiva. Redução de taxa de hélice consistente com resposta de gestão acústica. A tripulação sabe que está a ser rastreada, mas não está a abandonar ainda. Temos 3 opções: usar sonar ativo, mantendo o contacto passivo, ou dar-lhes um motivo para partir sem escalar a situação. A primeira opção implicaria disparar um ping ativo, provocando um risco de escalada diplomática nos próximos 4 horas. A segunda permitiria que o IA-100 continuasse a recolher informação, levando-a de volta a Moscovo. A terceira, que Callaway leu em 6 segundos, consistia em sinalizar, de forma passiva, que um ping ativo estava prestes a ser lançado, sem realmente o fazer. Essa prática, prevista na doutrina de guerra antissubmarina dos Estados Unidos, faria com que os operadores de sonar do IA-100 reconhecessem o padrão pré-ping e, percebendo a iminência de um ataque, optassem por retirar-se sem que se gerasse um incidente. Park transmitiu essa estratégia ao vice-almirante às 4 horas, 17 minutos e 19 segundos. A equipa antissubmarina sabe que está a ser rastreada e sabe que nós sabemos. Não sabem ainda se vamos usar sonar ativo ou manter o rastreio. Podemos fazer com que a sua própria escuta reconheça a postura pré-ping.
Se acreditarem que um ping ativo está a chegar, terão um motivo para sair sem escalada. Callaway ficou em silêncio por 9 segundos, o período mais longo desde o grande ataque da Guarda Revolucionária, antes de contactar novamente o CENTCOM. Ele pediu ao Conselho de Segurança Nacional a autorização para que o Gonzales executasse a mudança de geometria passiva, explicando que não pretendiam usar sonar ativo, mas apenas dar ao contacto um motivo para partir. O oficial de turno concedeu a autorização em 3 minutos e 19 segundos. A mudança de geometria passiva foi executada às 4 horas, 18 minutos e 44 segundos, completando-se em 11 segundos. Não produziu nenhuma emissão acústica, apenas reorientou o array do Gonzales em relação ao rumo do 114 graus. Qualquer operador de sonar da classe Yazen, familiarizado com a doutrina americana, reconheceria essa orientação como o prelúdio de um ping ativo, que normalmente ocorreria cerca de 90 segundos depois. O contacto respondeu às 4 horas, 19 minutos e 14 segundos. 23 segundos após a conclusão da mudança, a taxa de hélice aumentou, o rumo começou a mudar e o submarino começou a afastar-se do quadrante de estribordo do Lincoln, aprofundando-se e acelerando de forma controlada, como um Yazen que decide sair antes que um ping ativo seja lançado. Webb observou a mudança de pista em silêncio durante 14 segundos e declarou: "Contacto está a retirar-se." Park acompanhou a mudança de rumo por 30 segundos, verificando que o submarino se dirigia para noroeste em direção a águas mais profundas, longe do corredor central da passagem e longe da formação. Ela enviou ao vice-almirante às 4 horas, 20 minutos. "Senhor, o contacto retirou-se. Não utilizamos sonar ativo. Não houve incidente diplomático. Eles partiram." Callaway leu a mensagem em 3 segundos, repassou ao CENTCOM, que confirmou. Contacto retirou-se, sem ping, sem incidente. A mensagem foi compreendida. O que os tripulantes do Yazen levará de volta a Moscovo não é apenas o facto de terem sido detectados. Isso já sabiam às 4 horas, 46 segundos, mas que a Marinha dos Estados Unidos os encontrou, optou pela contenção e lhes ofereceu uma saída que preservou a dignidade profissional de ambas as tripulações. Essa decisão foi tomada em 4 minutos e 44 segundos, entre a marcação do sonar por Webb e a execução da mudança de geometria pré-ping. O log de engajamento foi preenchido às 4 horas, 41 minutos. Registrou-se o contacto passivo a 214 graus, marcado às 4 horas, 31 segundos. Correspondência de 67% ao perfil da classe Yazen. Duração do contacto de 6 horas e 23 minutos antes da detecção. Autorização da mudança de geometria passiva às 4 horas, 16 minutos e 14 segundos. Resposta do contacto com redução da taxa de hélice às 4 horas, 46 segundos. Autorização de comando recebida às 4 horas, 18 minutos e 14 segundos. Execução da mudança de geometria às 4 horas, 18 minutos e 44 segundos. Retirada do contacto às 4 horas, 19 minutos e 14 segundos. Não foi usado sonar ativo, não houve incidente diplomático, não houve escalada. Acrescentou-se ainda 5 linhas fora do formato padrão para indicar que o contacto recolheu dados durante 6 horas e 23 minutos antes de ser detectado e que toda a atividade da Força de Porta-Aviões, nesses 6 horas, agora está a caminho de Moscovo a bordo do submarino. Esse é o custo da detecção. 6 horas e 23 minutos de coleta de informação e 4 minutos e 44 segundos para fazer o Yazen retirar-se sem provocar uma crise. Um submarino que segue um porta-aviões não necessita sempre de ser pingado. Às vezes, basta demonstrar que foi encontrado e que se opta pela contenção. A contenção não é fraqueza. Na passagem de Hormuz, às 4 horas e 14 minutos da manhã, a mensagem que Moscovo precisava receber foi exatamente essa. A Marinha dos Estados Unidos encontrou o Yazen, reconheceu a sua presença e escolheu não escalar, oferecendo-lhe uma saída digna.